Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros, o podcast que faz parte do ecossistema BRM Podcasts. E hoje aqui comigo o João. Fala, Amanda, fala, pessoal. E hoje vamos começar com um destaque do café Conilon aqui no Espírito Santo, que deve ter uma safra recorde. Vamos falar também sobre a duplicação da BR-262 e sobre as novas tensões da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E a gente começa com o destaque do dia, o café Conilon Capixaba. Ele vive um momento histórico, a safra de 2025 deve bater recorde, com expectativa de 18 milhões de sacas colhidas. Isso supera o desempenho de 2022 e deve injetar até 36 bilhões na economia local, especialmente nas regiões norte e nordeste do estado. O fator importante é que, apesar do aumento de volume, os preços do café estão negociados a patamares muito mais altos do que anteriormente. A saca já chegou a negociar a quase R$ 2.000, atualmente corrigiu um pouquinho para 1.500, mas mesmo assim são patamares mais elevados. E essa safra recorde gera também um ciclo virtuoso de investimento para os produtores locais, que com esse recorde de vendas vão conseguir modernizar as lavouras, expandir as produções e, consequentemente, impulsionar a economia local. E já no sul do estado e na região serrana, o arábica ele sofre por bienalidade negativa, né? Que é por causas naturais, a safra ela fica menor e a produção esperada é de 3 milhões de sacas, menor do que o ano passado, mas o produtor ainda se mantém competitivo. E não é só no agro que a economia capixaba vem se destacando. No âmbito corporativo, o Grupo Tomasi, que é um dos maiores parques de análise clínica e laboratório do Brasil, inclusive um dos patrocinadores do BRM Podcasts, vem expandindo as suas operações para além do Espírito Santo. Recentemente foi anunciada a aquisição de uma unidade no leste fluminense, no Rio de Janeiro. Atualmente, o grupo já atende mais de 112 mil beneficiários e agora, com essa nova expansão, o grupo vem trazendo foco para expandir as operações para além do Espírito Santo. E essa expansão mostra como que os grupos do Espírito Santo eles estão ganhando protagonismo, né, fora do estado e integrando a saúde de qualidade com a eficiência operacional. E a aquisição ela é estratégica e fortalece ali a presença capixaba no mercado nacional de saúde. E agora no sul capixaba, um projeto inovador, a Laticínios 3E de Jerônimo Monteiro, se tornou o único do estado a produzir exclusivamente o leite de qualidade A2, que é um leite de qualidade superior, principalmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de sensibilidade ao leite tradicional. Esses produtos já se encontram em mais de 50 pontos de vendas ao longo do estado. A aposta é atender uma demanda crescente de alimentos mais saudáveis e funcionais, e a empresa tem capacidade de dobrar a produção e planeja chegar ao norte do Espírito Santo e futuramente em outros estados. No mercado imobiliário, Vila Velha continua muito aquecida. A Sólida Construtora lançou mais 2 empreendimentos de alto padrão em Vila Velha, sendo um localizado na Prainha e outro localizado na Praia da Costa. Um projeto vai contar com um VGV de aproximadamente 184 milhões e o outro na ordem de 300 milhões. Um investimento que é muito relevante para a Vila Velha e que vai cada vez mais impulsionar o mercado imobiliário local. E esses empreendimentos, eles reforçam o potencial de valorização da região e mostram como que o litoral capixaba ele segue atraindo investimentos robustos, né, em urbanismo e habitação de alto padrão. E falando em infraestrutura, o ministro Renan Filho ele anunciou que quer iniciar a duplicação da BR-262 no Espírito Santo ainda este ano. A primeira fase, que vai se iniciar saindo de Vitória até a região serrana, mais precisamente em Conceição do Castelo, terá um investimento de 2,3 bilhões de reais vindos diretamente do Acordo de Mariana. Essa obra ela é esperada há anos e ela vai melhorar o fluxo de veículos entre o Espírito Santo e Minas Gerais, reduzir acidentes e fortalecer o escoamento da produção agrícola e industrial do estado. É uma vitória importante para a logística regional e a previsão é que a duplicação total até Iúna, na divisa com o estado mineiro, custe 8 bilhões de reais. É uma obra muito importante que a gente precisa acompanhar como vai ser o desenrolar nos próximos passos. Mas agora, trazendo para o cenário internacional, Trump aumentou as tarifas sobre os produtos chineses em até 125%. A medida ontem assustou os mercados e afeta diretamente o Brasil e aí, principalmente o setor cafeeiro. O arábica brasileiro ele foi incluído em uma tarifa de 10% para exportação para os Estados Unidos, né? O setor ele teme perda de competitividade justamente no momento de menor produção
e maior dependência de exportações. Mas de forma geral, a reação global ela foi imediata. Depois que o Trump voltou atrás e deu 90 dias de suspensão para as negociações com os demais países, a China, por outro lado, retaliou com tarifas na ordem de 84% para trazer um patamar equivalente às tarifas norte-americanas. A China ela reforçou suas compras no Brasil. Só nessa semana ela comprou 40 cargas de soja brasileira, né? É um exemplo claro de como que a guerra comercial ela afeta os fluxos globais e cria oportunidades para o agro brasileiro, né? E no campo fiscal, o Brasil segue discutindo sobre o novo imposto de renda. Arthur Lira quer incluir a taxação de lucros e dividendos, enquanto o governo propõe isenção para quem ganha até R$ 5.000. A ideia é reduzir, de certa forma, as desigualdades e tentar equilibrar um pouco mais o sistema. Mas há resistência do Congresso, a proposta ainda ela não está fechada, os próximos dias serão decisivos para definir o texto final da reforma. O tema tem impacto direto na classe média e nos investidores e é algo que a gente vai continuar acompanhando. E na política, a discussão sobre a anistia dos presos do 8 de janeiro vem ganhando cada vez mais força. O governo tenta admitir penas menores para os casos que não são tão graves, mas enquanto isso o STF continua com uma postura muito mais rígida e firme para responsabilizar os líderes do ataque. O debate está no centro ali das tensões entre os poderes e vai testar o equilíbrio entre justiça, pacificação e responsabilidade institucional. Ao mesmo tempo, cresce a cobrança por mais transparência nas emendas parlamentares. E essa foi mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Não deixe de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todos os episódios e voltaremos na semana que vem. Tchau!